A igreja dedica o mês de outubro de cada ano à missão. Isso para, de modo especial, nos despertar a nos colocar sempre como missionários de Cristo nesse mundo e para nos despertar para colaborarmos, orarmos pela missão da igreja no geral. O batismo nos torna integrantes do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. E todo batizado, ele se torna participante da missão do Cristo Jesus, que é levar a salvação a todos os homens. Então, o cristão, ele tem por natureza a responsabilidade de ser missionário. E o que é missão? Missão é uma incumbência, um encargo que se deve executar sob pedido ou ordem de alguém. No nosso caso, como cristãos, missão é uma incumbência, um encargo que nós devemos executar, cumprir, não sob um pedido meramente de alguém, mas sob uma ordem, um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, missão para nós não é uma alternativa, uma opção. É, na verdade, um mandamento, uma ordem que recebemos do Senhor. E dentro desse tema eu vou aqui destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, todos têm uma missão. E há uma missão para todos. Jesus escolheu 12 e deu a esses a incumbência, o encargo de levar o reino de Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1, nós lemos o seguinte: reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui nós vemos Jesus estabelecendo os 12 como missionários. Depois, mais à frente, em Lucas 10, Jesus escolhe mais 70 e os envia. Vemos que antes de Jesus ascendesse os céus, esse foi o mandamento claro que Jesus os deixou. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, nós lemos assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós continuamos sendo responsabilizados de dar continuidade ao anúncio do reino, de levar a salvação adiante. Eu gosto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, onde o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou, olha só, nos confiou o ministério dessa reconciliação. Nós fomos por Deus, através de Cristo, reconciliados, mas nós, após sermos reconciliados com Deus, recebemos, Deus nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos a responsabilidade de fazer com que muitos outros também sejam reconciliados com Deus, também se acheguem a Deus, também busquem a Deus, também abracem a salvação. Então, ao termos uma experiência com Deus, ao termos um encontro com Ele, ao abraçarmos a salvação, passamos a imediatamente, automaticamente ter uma missão, levar essa mesma experiência a todos os que necessitam. Então, nós podemos dizer que fomos alcançados por Deus para alcançarmos outros para Deus. Em segundo lugar, existem outras missões. Missões que muitas vezes nem encaramos, nem consideramos como missão. Vou citar aqui alguns: o ser pai, o ser mãe, ter uma determinada profissão, cuidar de alguém. Por que nós precisamos ter esta compreensão de missão mais abrangente? Porque missão é serviço, ser missionário é servir as pessoas, e isso acontece de diversas formas. Então a missão, ela tem significados, ela tem desdobramentos diversos. Nós precisamos entender isso e colocar no fundo do nosso coração. Santa Teresinha do Menino Jesus é a padroeira das missões, mas ela nunca saiu do Carmelo. Isso nos diz que missão é muito mais que eu me deslocar para outras nações para anunciar o Evangelho. Claro que isso é missão, mas nós também precisamos entender que não só isso é missão. A missão também acontece de modos que a gente muitas vezes considera como muito simples, e também precisamos entender que não podemos querer fazer missão nos confins da terra sem nós nos preocuparmos em ser missionários onde nós já estamos, a partir do lugar da realidade que nos encontramos. Em terceiro lugar, existem missões específicas, missões diferentes. Sim, precisamos ter a clareza de que há uma missão para todos e todos têm uma missão, ou seja, levar a salvação. Mas dentro dessa verdade, cada um recebe uma missão específica. Deus dá missões de modo muito particular a cada um.
há diferentes missões. E aqui nós podemos relacionar missão ao chamado, ao propósito, aos dons e talentos que o próprio Deus nos concede. Dentro desse plano geral de levar a salvação, Deus dá a cada um de nós um papel muito peculiar. O Espírito Santo que vem operar em nós e através de nós, ele nos dá dons diferentes, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios capítulo de número 14. E o próprio Espírito Santo que é enviado a nós, ele dá dons diferentes e assim nós operamos no Espírito Santo de modo diferente na igreja, nesse mundo. Em Romanos capítulo de número 12, depois do apóstolo Paulo falar sobre o corpo de Cristo, falar sobre a igreja, ele diz: temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Isso é o que nós precisamos entender, que a cada um de nós foi confiada uma missão e nós precisamos ser fiéis a essa missão. Efésios capítulo de número 4, versículo 11 vai dizer: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Deus constituiu diferentes missionários na igreja. Mas você pode perguntar: como eu posso descobrir qual é a minha missão? Se estivermos atentos e sensíveis a Deus, não será complicado discernir isso. Até porque o nosso coração arde por aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus nos dá habilidade, Deus nos dá a capacidade, os dons, os talentos. Nós também precisamos entender que muitas vezes nos sentimos incomodados, impulsionados a fazer um determinado tipo de coisa. E nós precisamos ter a sensibilidade de que pode ser uma sinalização de Deus ao nosso coração que esta é a missão que precisamos praticar. Em quarto e último lugar, eu falo sobre o cumprimento da missão que Deus nos dá. Deus nos chama a cumprir a missão que Ele nos deu. Se nós não respondermos positivamente, Ele vai dar continuidade à sua obra. Mas saibamos, nós iremos responder por isso. Se dissermos sim, nós estaremos obedecendo ao chamado do Senhor, estaremos buscando a nossa própria salvação com isso e estaremos levando salvação a muitas outras pessoas. E ainda, algo maravilhoso, algo fantástico. Nós iremos experimentar uma realização, uma satisfação, uma felicidade interior que só o cumprimento da vontade de Deus pode nos proporcionar. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.